Então, eu não resisto à tentação. É complicado porque eu tive-vos a dizer para resistir à tentação, não é? Agora o Sr. Ronaldo está a dizer que não resiste à tentação. Mas é uma tentação boa, acho eu. Que é, eu normalmente, há uma história que eu gosto, há várias histórias que eu gosto de contar nos retiros, mas há uma particularmente que eu gosto de contar, eu já contei várias vezes, alguns de vocês já sabem de cor, mas atendendo ao bom número de irmãos que estão cá de novo e que provavelmente nunca ouviram esta história, eu vou contá-la porque é boa para elucidar e dar como mote para depois algumas coisas que vamos falar. Aqueles que já vieram várias vezes aos retiros e conhecem a história, me perdoem, tenham a caridade, mas para que os novos irmãos tenham a hipótese de também ouvir esta história. Então a história chama-se, principalmente para aqueles que estão cá pela primeira vez, O Ateu na Floresta. Alguns já sabem, não é? Já ouviram muitas vezes. Pronto. Então, o ateu na floresta, um ateu é um homem que nega a existência de Deus. E o ateu passeava na floresta, até numa onda um bocado de nova era, de New Age, portanto, abraçar as árvores, estar em sintonia com o cosmos, e, portanto, olhava para toda aquela beleza, digamos, estava todo embevecido com aquela beleza. E, infelizmente, não reconhecendo que toda aquela beleza vem do Criador e vem de Deus. Portanto, digamos que estava um bocadinho naquela onda da mãe natureza e dessas coisas. Quando, senão, ele ouve um barulho atrás dele e, quando olha, vê um urso grande, que vinha a correr em direção dele. Obviamente, um urso adulto corre muito mais que um homem e, portanto, aproximava-se a passos largos. E o ateu, cheio de medo, começa a correr e, em pouco tempo, o urso já estava perto dele, ele já começava a sentir aqui o bafo do urso aqui no pescoço e, num ato de desespero, vira-se para cima e diz assim: meu Deus! Quando ele diz meu Deus, para tudo. O vento parou, os passarinhos deixaram de cantar, a água do riacho deixou de correr, o coelhinho que saltitava ficou parado, tudo parou. E ouviu-se uma voz lá de cima que disse assim: então tu, que sempre me negaste, chamas agora por mim? E o ateu, enfim, virando-se para a voz lá para cima, disse: bom, pois, realmente eu sempre neguei a tua existência, mas agora que eu te ouço, eu vejo que tu existes, ó Deus. E então, já que tu existes, e eu ouvi dizer que tu és misericordioso, salva-me do urso. E a voz lá de cima diz assim: sim, é verdade que eu sou misericordioso, mas também sou justo. E como tu me negaste toda a tua vida, eu não posso salvar-te do urso. E o ateu, homem do mundo, habituado a desenvencilhar-se, enfim, através da sua esperteza de situações difíceis, olhou para cima e disse assim: bom, então se tu não podes livrar do urso, pelo menos faz com que o urso seja cristão. Houve uma pausa e a voz lá de cima diz assim: eu já ouvi pedidos muito estranhos, mas esse eu nunca tinha ouvido. Mas seja como tu queres. Portanto, e Deus diz: fiat, faça-se. Portanto, a palavra de Deus é criadora, tem poder. E, portanto, diz sim: eu quero, seja, que o urso seja cristão. E assim que Deus diz fiat, faça-se, que o urso seja cristão, o rio voltou a correr, os passarinhos voltaram a cantar, veio de novo o vento, o coelhinho que estava estático começou outra vez a saltar, e o urso, lembrem-se que já estava mesmo perto do ateu, agarra-o bem agarrado com uma pata aqui no ombro, bem firme, olha para cima e diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos peço, Senhor, que abençoes o alimento que eu vou tomar. Amém. Ora bem, o que é que isto nos transmite? Várias coisas. Primeiro, faz-me lembrar o ditado que diz que quando troveja que a gente se lembra de Santa Bárbara. Portanto, em muitas situações da nossa vida, mesmo alguns de nós que já temos uma certa caminhada na fé, na verdade, verdadeinha,
A gente agarra-se mais a fé e a Deus quando as coisas estão difíceis. Quando a vida nos corre bem, a gente normalmente afrouxa um bocadinho. E é por isso que eu normalmente tento levar-vos a louvar tanto a Deus e a agradecer, porque muitas vezes a gente, quando as coisas estão calmas e, portanto, a nossa vida nos corre mais de feição, há um bocado uma tendência a gente afrouxar na oração, afrouxar na relação com Deus. Isso é muito importante, portanto, que não seja uma relação interesseira. Quando eu estou aflito, eu vou pedir ajuda e, como eu já disse, enfim, eu vou-me repetir um bocadinho, alguns irmãos já ouviram, mas é como costumo dizer, nós vemos Deus como uma caixa de primeiros socorros. A caixa de primeiros socorros está guardada na casa de banho, está lá, a gente nunca lhe toca, nunca mexe nela, mas quando a gente corta o dedo, quando alguém está doente, quando existe alguma situação de emergência, a gente vai à caixa de primeiros socorros e, portanto, depois temos ali ajuda. Funcionar com Deus como uma caixa de primeiros socorros é triste. É triste, porque Deus ama-nos, quer ter um relacionamento connosco e, portanto, muitas vezes a gente pode cair numa situação em que só se lembra dele quando as coisas estão aflitas, como aconteceu com o ateu. Quer dizer, o ateu ainda era pior, porque nem reconhecia a sua existência. Depois, na sequência disto, e para que vocês até possam entender um bocadinho porque que nós nos esforçamos tanto nestes retiros em dizer-vos as coisas tais como elas são. E, meus irmãos, vale a pena dizer a verdade. O próprio Jesus disse, a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do pecado, do poder que o diabo tem sobre cada um de nós, libertará-nos da tristeza, às vezes até da própria doença física. Mas tem que ser através da verdade. E há uma coisa que eu vou tentar que vocês entendam. Baseado naquilo que o Sr. Padre disse de manhã, qualquer coisa tem que estar baseada, tem que ter Deus na base. Eu, inclusive, já o disse isso até relativamente ao matrimónio ou outras situações de vida. Se eu verdadeiramente não me entregar na minha vida, nas decisões, em tudo o que faço, por amor a Deus, se eu fizer por interesse ou só por medo, eu nunca vou ter uma relação com Deus. E eu tenho que pedir a Deus para vir ao meu coração, para trabalhar no meu coração, pedir a graça do Espírito Santo, que muitas vezes nos esquecemos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Invoquem o Espírito Santo nas vossas orações. Invoquem. Invoquem fortemente o Espírito Santo, para que venha até vós. Depois, porque é que nós fazemos uma tónica tão grande em tentar dizer a verdade às pessoas aqui? A verdade que às vezes magoa. Eu estava a dizer que vale a pena dizer a verdade. O ensinamento que eu dei anteriormente, eu falei de várias coisas, falei, por exemplo, entre elas, na questão das pessoas que vivem juntas ou daquelas situações irregulares, de casamentos irregulares. Vale a pena dizer a verdade. Porquê? Porque no fim do ensinamento vai ter comigo uma pessoa e que vai dizer, Sr. Arnaldo, eu ouvi o que disse, eu estou numa situação dessas, o que é que eu faço? Eu disse-o, mas vocês podem dizer. Primeiro devem aplicar na vossa vida. Mas cada um de nós é um potencial apóstolo. Jesus conta com cada um de nós. Jesus não conta só com os senhores padres, nem conta só com, enfim, os leigos que ele chamou, por enquanto, a evangelizar. Cada um de nós deve ser um evangelizador. O mundo precisa de nós. O mundo está triste e sofre porque não sabe a verdade, não conhece Jesus. Anda à procura, anda agarrado à procura de outras verdades, de outras felicidades que o mundo não lhes pode dar. Obviamente que dizer a verdade, às vezes o que é que dá? Dá direito a umas caneladas. Dá ou não dá? Quem é que já apanhou umas caneladas por dizer umas verdades? Pois é, não é? Lá estás tu. Olha a beata, o beato. Deve estar convencido, não é? Mas a verdade é que, também se é verdade que muitos de nós já apanhámos caneladas, a verdade é que, às vezes, mais tarde, aquela pessoa que às vezes até não reagiu bem, vem ter connosco e diz assim, olha, eu estive a pensar naquilo que tu me disseste e afinal, tu tens razão. Porque quando a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo é proclamada, o Espírito Santo atua. Cada vez que eu digo, com amor e com caridade,
não com espírito de crítica nem de julgamento. Mas quando eu digo a alguém, a um irmão meu, quando eu digo, olha, isso não é bom para ti, isso é contra a lei de Deus, quando eu digo isso, o Espírito Santo atua. E em muitos casos dão-se autênticos milagres porque houve uma pessoa que teve a coragem de dizer a verdade. Eu já contei este caso aqui em retiros anteriores, mas vou contá-lo agora, relativamente à questão, por exemplo, do aborto. A minha mulher teve a coragem, quando soube, uma amiga nossa que já tinha, ela tem 4 ou 5 filhas, e a filha mais velha engravidou do namorado. E a filha, inclusive, queria ter o bebê, mas a mãe disse, não, tu és muito nova, tens que acabar o teu curso, isso vai estragar a tua vida, e estava a fazer uma pressão enorme sobre a filha para que ela fizesse um aborto. E a minha mulher soube disso e enviou-lhe um e-mail pedindo a ela para não fazer isso, chamando-a à razão, chamando-a à verdade. E esta nossa querida amiga reagiu muito mal, dizendo, tu não sabes, porque a filha não é tua, tu não sabes as circunstâncias e não tens que estar a meter na vida dos outros. Mas a verdade é que, passados uns dias, ela mandou um novo e-mail dizendo que reconsiderou e hoje é uma avó babada. Então valeu ou não valeu a pena ter dito a verdade? Valeu ou não valeu a pena a primeira canelada? Vale a pena. E Jesus conta connosco. Depois, isto é mais profundo porque é bíblico. E para vocês perceberem a responsabilidade que cada um de vocês tem em primeiro viver a verdade de Jesus Cristo na vossa vida e depois de a passar aos outros, eu vou-vos ler do Antigo Testamento, do livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 a 9. Ezequiel 33, versículos 1 a 9. E que diz assim para todos nós. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu faço vir a espada sobre um país, as gentes deste país escolhem de entre eles um homem e põem-no de sentinela. Toda a gente sabe o que é uma sentinela. Uma sentinela fica à guarda para avisar os outros de quando vem o perigo. Se este homem vê chegar a espada sobre o país, toca a trombeta e adverte o povo, e se aquele que ouve a trombeta não presta atenção e a espada o surpreende, é responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta, mas não prestou atenção. É responsável pela sua própria morte, pois se tivesse prestado atenção, salvaria a sua vida. Portanto, é a responsabilidade de cada um de nós tocarmos a trombeta. O que é tocar a trombeta aqui? É avisar os nossos queridos irmãos, quando a gente vê no nosso trabalho, na família, pessoas que estão em situações de pecado, que estão tristes, que estão completamente perdidas na vida, dizer-lhes, olha, eu tenho uma solução para ti. Vem comigo ao retiro. No domingo vem à missa comigo. Falar um bocadinho, ouvir essa pessoa, aconselhá-la, dar-lhe bons conselhos. Se eu avisar essa pessoa, eu posso estar a contribuir para que ela mude de vida e salve a sua alma. Lembrem-se. É um profundo ato de misericórdia. Eu dizer a verdade às pessoas e ajudá-las a salvar a sua alma. Depois continua. Se a sentinela, pelo contrário, vir chegar a espada e não tocar a trombeta, se o povo não foi advertido e a espada vem tirar a vida a alguém, este morrerá por causa da sua iniquidade, e eu pedirei contas do seu sangue à sentinela. Porquê? Porque não avisou. O que é que isto quer dizer? Que cada um de nós, no nosso julgamento particular, Deus vai nos pedir contas e vai dizer assim, olha lá, naquele dia em que eu permiti que tu encontrasses aquela pessoa, tu disseste-lhe a verdade? Custa, meus irmãos, custa. Custa má cara, críticas, afastamento. Todos nós já perdemos amigos e amigas que tínhamos, verdade? Antes do início da nossa conversão, pessoas que se afastaram de nós. Família, que pouco nos liga. Porquê? Eles estão sempre a falar da mesma coisa. Lá vêm eles com aquela coisa da fé. Mas a verdade é que,
Se eu tiver a coragem de dizer a verdade, no meio de muitas pedras que eu levanto e encontro muitos lacraus, um dia eu encontro um diamante. E qual é o diamante? Eu encontro alguém que, porque eu tive a coragem de dizer a verdade, muda de vida. Muda de vida. Portanto, não desistam nas alturas próprias de dizer a verdade aos vossos irmãos. E o tempo urge. A nossa sociedade, a nossa igreja, o nosso mundo caminham a passos largos para uma destruição que cada vez é maior, para falta de moral, para tristeza profunda, para falta de valores, para falta de alegria, falta de paz. O que é que o Senhor nos disse? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Sejamos a luz do mundo, a luz que ilumina, que diz a verdade. Quando vocês... Eu lembro-me, a propósito de iluminar e dizer a verdade, eu lembro-me quando eu era miúdo, surgiram uns aspiradores que, em vez de terem filtro, funcionavam com depósito de água. E quem vendia aqueles aspiradores levava um foco, uma lanterna muito potente e fazia este teste, que era giríssimo, em casa das pessoas. Ia lá e dizia, então a senhora aspirou a sua casa? Aspirei, olha, acabei de aspirar a minha casa. Com um aspirador normal. E então ele pegava no foco, ia debaixo da cama e dizia, olha, está a ver... E aquilo estava cheio de cotão e de pó. Porquê? Porque o aspirador, obviamente, não aspirava tanto como aquele aspirador de água. O que é que isto quer dizer? Quando a luz incide, a luz da verdade, revela tudo. E conforme eu rezo, para que a luz da verdade neste retiro ilumine os vossos corações e vos leve a perceber verdadeiramente quem vocês são à luz de Deus... E o lugar que vos espera, se é o céu, se é a condenação, também vós podeis ser essa luz que mostra aos vossos irmãos a verdade. Porque há muitas pessoas que estão convencidas que levam uma vida. Não há problema. Não, mostrem-lhes a verdade. Sejam luz, iluminem a vida dos vossos irmãos. Continua, portanto, Ezequiel capítulo 33. A ti, filho do homem, eu constituí-te sentinela da casa de Israel. Hoje a casa de Israel somos nós, os batizados, os cristãos. Esta é a casa de Israel. Cada um de nós é sentinela da igreja, é sentinela da casa de Israel e temos a responsabilidade de avisar aos nossos irmãos. Deves ouvir a palavra que sai da minha boca e adverti-los da minha parte. Vós deveis ouvir a palavra que sai da boca de Deus e advertir os vossos irmãos. Se eu digo ao ímpio que vai morrer e tu não lhe falas por o pôr de sobreaviso contra a sua má conduta, ele perecerá em razão do próprio pecado. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Mas se advertes o pecador para o afastar do mau caminho e ele não se converte, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua vida. Amém? Este é o primeiro ponto que eu queria focar. Portanto, mudança de vida da vossa parte e serem portadores da verdade que salva aos vossos irmãos. Ó, Sr. Arnaldo, mas eu não sei muito, comecei agora. Dá o que tens. Dá o que tens. Nem que seja um pequenino testemunho. Eu fui ao retiro, não me confessava não sei quantos anos, confessei-me e a minha vida mudou. Não perdoava o meu pai. Percebi que precisava perdoar. Perdoei ao meu pai e comecei a sentir uma paz e a alegria. Olha, e a minha relação com o meu pai até ficou melhor, até já falamos e está tudo resolvido. Dê esse testemunho. Irmãos, há muitos irmãos nossos que o único evangelho que alguma vez eles vão ver e ouvir são vocês. O único. E o primeiro evangelho que eles podem ver e ouvir é, primeiro, a vossa cara. Porque um cristão triste é um triste cristão. Então, como é que vais? Vai-se andando. É como Deus quer. Acham que alguém tem vontade de ouvir qualquer coisa assim? Eu não teria, não é? Eu dou-vos o meu exemplo. Às vezes as pessoas perguntam assim, então, Sr. Arnaldo, como é que vai? Cada vez melhor. Hã? Cada vez melhor. Mas não é, quer dizer, eu não estou a fazer fita, nem teatro, porque eu me sinto cada vez melhor.
Mas o Sr. Arnaldo... mas o Sr. Arnaldo deve ter uma vida boa. Eu tenho uma vida boa, graças a Deus, que vos dá. Mas tenho as minhas lutas e nem sempre as coisas são fáceis. Não vos digo nem vos conto. Mas tenho paz, tenho alegria. Porquê? Porque tenho Jesus no meu coração. Tenho Maria no meu coração. Não é? E Jesus resgatou-me de uma vida de pecado. Eu senti e sinto o amor de Deus em mim, a atuar em mim, nos meus. Portanto, eu só tenho que passar isso para os outros. É como a velha história do mecânico dos automóveis. Não é? Quando eu tenho o carro avariado, conhece algum mecânico? Eu tenho um mecânico aqui que vou, mas é caríssimo. Pá. E depois as peças não são de origem. Passado uma semana o carro está na mesma. Tu conheces algum mecânico? E quem é amigo vai dizer, não vás a mais lado nenhum. Eu tenho um mecânico ao pé de mim, impecável, é rápido, não salga na conta da mão de obra. Impecável. Portanto, quando a gente tem uma coisa boa, enfim, se somos gente de bom coração, queremos partilhar isso com os outros. Portanto, primeiro, encham-se da graça do Espírito Santo para terem alegria na vossa cara, mesmo que por dentro o coração esteja em sofrimento. Sr. Arnaldo, aí é que está difícil. Então eu fui buscar o carro ao stand, do primeiro semáforo vem um vídeo por trás, pumba, catrapumba, e eu vou estar, glória a Deus. Aleluia, aleluia, eu te louvo, aleluia. Onde é que está o número do seguro? Não é? Mas a questão há várias frases que eu costumo dizer e vos exorto a porem lá no frigorífico, e uma delas é, para os que amam a Deus, tudo concorre para o seu bem. Para os que amam a Deus, tudo concorre para o seu bem. Amas a Deus? Sim ou não? Sim. Verdade verdadeira? Sim. Pronto. Então, tudo o que acontecer na tua vida concorre para o teu bem. Ainda agora, eu estava a falar com uns queridos irmãos que me vieram dar um testemunho lindíssimo de cura, de libertação, das maravilhas que Deus fez na vida deles. E eu disse-lhes, como já disse a várias pessoas, então diga-me lá, é de dar graças a Deus, não é? E as pessoas ficam assim um bocado a olhar para mim, mas espera lá, o Sr. Arnaldo está a dizer que eu devo dar graças a Deus, por exemplo, nos casos mais complicados, ter ficado possessa pelo demónio. É. Sr. Arnaldo, não brinque comigo? É. Porque eu digo assim, se Deus não tivesse permitido essa grande dificuldade na tua vida, tu hoje estarias aqui num retiro e terias-te convertido e aproximar de Deus e mudar a tua vida? Pois, se calhar não. Então, o que é que vale mais? Uma vida sem sofrimento e ganhar o grelhador elétrico, ou a carvão, conforme preferirem, ou ter sofrimento na vida, mas ganhar o céu? Ganhar o céu. Eu prefiro ganhar o céu. Se para ganhar o céu é preciso aquele sofrimento, ele que venha. Mas custa. É como o exemplo que eu dou sempre do frúnculo na perna. Toda a gente sabe o que é um frúnculo. Um frúnculo às vezes a gente tem um pelinho que começa a coçar, aquilo infeta, faz uma borbulhinha de pus, e depois aquilo começa a ficar vermelho, e começa a ficar duro, e vai crescendo, e a gente vai ao posto médico, e tem lá uma enfermeira muito simpática, diz, pois eu tenho um frúnculo. Então, mas espera lá, eu vou pôr aí uma pomadinha, faço um penso, e pronto, e vai para casa, vai se sentir melhor. Eu vou para casa, e aquilo continua até... Quando tem infecção começa a latejar, eu de noite aquilo dói-me, eu vou lá na semana seguinte, ela olha, isso está mais crescido. Eu vou-lhe para mais um bocadinho de pomada, para mais um pensozinho, aquilo vai crescendo, até que na semana seguinte eu já estou aflito e vou lá. Só que é outra enfermeira, uma das enfermeiras daquelas, assim, mais, assim, forte, não é? Mais terra a terra, de assim, mostra lá isso, sente-se na cadeira, baixa as calças. Mas baixa as calças. Está bem. Já vi o quê? Já venho. Vai buscar um bisturi, chega lá, com licença. Truca! Ai! Doeu, mas vai curar. Porquê? Porque ela fez aquilo que era preciso fazer. Fez a verdade, que é, com o bisturi, corta a pele, que é para o mal sair. E a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo é o bisturi que vai tirar o mal, o pus do teu coração, o pecado do teu coração, dói de princípio, mas depois cura. E depois a pessoa sente-se muito melhor. Às vezes fica um bocadinho da cicatriz, mas mesmo com o tempo nosso Senhor cura essas cicatrizes. Mas obviamente foi preciso alguém que tivesse a coragem de pegar no bisturi e cortar o frúnculo, tirar o pus, cortar. Mas vai doer. Paciência, vai-te curar. A verdade pode doer,
mas cura-te e liberta-te. Outra questão que eu queria abordar convosco, que é o perdão, que é sempre uma questão bicuda. Certo? Não, Sr. Arnaldo, eu já perdoei a todos, não tenho qualquer ressentimento e mágoa no meu coração. Verdade a todos, sem nem assim uma pequenina. Eu vou dar alguns exemplos. A minha mãe, que me devia ter amado, não me amou. Nem me deu de mamar. Criticava-me. Tratava melhor os meus irmãos. O meu pai nunca disse que gostava de mim, nunca me deu um abraço. Os meus irmãos não me falam. O meu patrão despediu-me sem ter razão nenhuma, foi injusto. O padre da minha paróquia tratou-me muito mal. Nunca esperei. Amém? Amém? Todos temos, seguramente. E aquilo que eu trago ao vosso coração é isto. Quem não perdoa não entra no céu. Quem não perdoa atenta contra o 5º mandamento, não matarás. Quem não perdoa pode até pensar que está a fazer mal àquela pessoa, digamos que está a fazer algum tipo de pequena vingança àquela pessoa. Não, meu querido irmão. A única coisa que tu consegues não perdoando é fazer com que cresça o ressentimento e a mágoa no teu coração, que é pior do que qualquer cancro do corpo. O ressentimento e a mágoa destroem-te por dentro, tiram-te a paz, tiram-te o Espírito Santo, dão cabo da tua vida. E o conselho que eu te dou do fundo do meu coração, e dou-te com a minha experiência própria, porque em tempos eu tive graves problemas com o meu pai, ao ponto de quase não falar, e tinha um ressentimento e uma mágoa profundíssimas contra o meu pai, e não tinha paz no meu coração. Quando eu percebi num retiro de cura interior que eu não ia ter a paz e que inclusive estava em pecado, porque é pecado obstinadamente a não querer perdoar, eu pedi ao Senhor que me ajudasse, pedi a graça a Jesus, e houve uma força exterior a mim que inundou o meu coração e que foi tirando do meu coração o ressentimento e a mágoa que eu tinha contra o meu pai, e eu aprendi a amá-lo com os defeitos que ele tinha, com os pecados que ele tinha, mas eu aprendi a amá-lo como Jesus nos ama. Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador. Portanto, se tu queres que Jesus te ame, ama os outros. O que é que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como os outros nos perdoam a nós. Não? Como nós perdoamos. É? Pensei que era o contrário. O nosso perdão dependia do perdão dos outros. É? Então, mas espera lá. Se os outros me tratam mal, eu vou tratá-los bem. É? Pois é. Isso é que custa. Portanto, meus queridos irmãos, o conselho que eu vos dou é este. Aproveitem este retiro para tomar o firme propósito de resolverem todas as vossas questões de perdão. Todas. Sem exceção. Se têm animosidade, se têm dificuldade de perdoar contra quem for, vão em frente de um sacrário ou durante a missa, durante a adoração, fechem os olhos e peçam a Jesus: Jesus, eu já percebi que tenho que perdoar, mas eu não consigo, dói-me cá, eu não tenho essa força, eu continuo a sentir muito mal cada vez que ou penso no nome da pessoa ou penso na cara da pessoa. Não vos acontece isso às vezes? A gente traz à memória a cara daquela pessoa, o nome da pessoa, há logo um desconforto. Porquê? Porque veio ao de cima aquela situação é que me fez aquilo e aconteceu aquilo e aquilo fica tudo fresquinho. É como ir meter o dedo na ferida outra vez. Portanto, essa é a prova que lá dentro continua a existir ressentimento e mágoa e que a ferida não está curada. A única pessoa que pode curar, o único que pode curar essa ferida é Jesus, através da graça do Espírito Santo. Então peçam. O perdão tem muito pouco a ver com sentimentos, com aquilo que eu sinto, tem muito a ver com uma decisão objetiva. Eu quero ser santo, eu quero estar em paz, eu quero querer o bem do outro. E se pedirem a graça a Jesus, Ele vos ajudará. Várias pessoas já foram curadas e libertas, curadas até de doenças físicas, só por perdoarem. Só por perdoarem. Amém? Portanto, façam esse exercício.
Lembrem-se, meus irmãos, quando Nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz, Ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo não tinha qualquer pecado, não é isento de pecado, não fez mal a ninguém, limitou-se a dizer a verdade e foi injustamente condenado, crucificado e morto. E mesmo assim, aliás, vejam, o relato que é feito é que, quer na Bíblia, quer também por muitos místicos, é que quem estava à volta da cruz, quando ouviram Jesus dizer, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, aquele ato de amor tocou o coração de muitos. Porque eles viram, mas este homem não fez mal a ninguém. Crucificaram e ele está a pedir, está a fazer oração de intercessão por os algozes dele. O que é isto? Conto-vos também outro episódio que se passou aqui, num retiro, já há alguns retiros atrás, e que vos demonstra, é uma pequena demonstração, de como o demónio odeia o amor. E eu aqui abro um parênteses e digo, toda a gente aqui acredita, há alguém aqui que tenha dúvidas na existência do diabo, dos demónios e do inferno? Ninguém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, num retiro aqui, durante a infusão do Espírito Santo, eu convidei um querido amigo nosso, que é o Filipe, que é enfermeiro, que é meu irmão da fé, porque nasceu no mesmo ano que eu e começou a sua conversão exatamente no mesmo retiro de casais. E eu convidei-o para ele fazer a infusão do Espírito Santo comigo. Obviamente foi um momento de grande alegria, nós já nos conhecemos desde 2008, há muitos anos. E quando eu rezei por uma querida irmã nossa, eu reparei que ela não teve propriamente um repouso no espírito, ela caiu no chão, mas ela tinha um distúrbio qualquer espiritual, porque eu vi da maneira como ela reagiu. E ela ficou no chão e ficou, enfim, mexeu-se um bocadinho e ficou ali parada. No fim da infusão do Espírito Santo, o Filipe rezou por mim, eu rezei por ele, e depois levantámos e demos um abraço de irmãos, um abraço fraterno. Porquê? Porque aquele momento significava muito para nós. Porque vejam, 2 malandros que andaram numa vida de pecado, que foram ao mesmo retiro, começaram um processo de conversão e, portanto, hoje são 2 evangelizadores e, portanto, tivemos este momento que foi um momento de grande alegria que permitiu nós rezarmos pela infusão do Espírito Santo pelas pessoas. Era um momento de comunhão forte. Quando nós demos o abraço, a irmã que estava estendida ali no chão, começou aos saltos e o demónio começou a gritar. De tal maneira que a nossa querida irmã Ana Lúcia apanhou um susto enorme. Agora, reparem bem, o que expultou a manifestação do demónio foi uma manifestação de amor. Logo, se tu queres expulsar da tua vida, da vida dos teus, do teu casamento, da tua família, a doença, a inimizade, a discórdia, às vezes até os problemas espirituais, ama. Ó, Sr. Ronaldo, mas eu amo o meu marido, que é muito bom para mim, amo os meus filhos. Agora, o meu pai não. O meu pai abusou de mim e eu não posso amar o meu pai. Então, o que é que Jesus nos ensinou? Amai os vossos amigos. Foi ou não foi? Amai os vossos amigos. Não? Então, os inimigos. É para amar os inimigos. Mesmo. E às vezes onde é que está o meu maior inimigo? Em casa. Porque os desconhecidos, às vezes é fácil da gente passar ao lado. Agora, o marido com quem a gente casou, a mulher, os filhos, esses é que é difícil. Esse é que é difícil. E a primeira demonstração de amor e o primeiro teste começa em casa. Amai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos são profundamente incómodos. E perdoai, meus queridos irmãos. Esse é o caminho para o céu. O caminho do ressentimento, da mágoa, do orgulho, da teimosia, não leva a lado nenhum. Só leva à tristeza. Acreditem em mim. Não dá em nada. Amém? Portanto, eu rezo ao bom Deus que neste momento derrame o Espírito Santo sobre cada um de vós. Com muita força. Quem quiser, inclusive, pode fechar os olhos. Quem quiser. Pode fechar os olhos, pode pôr a mão no coração. Vamos fazer uma pequenina oração. Meu querido Paizinho do céu,
Não precisam dizer, só acompanham com o coração. Meu querido Paizinho do céu, eu vos entrego estes queridos irmãos. Estamos aqui reunidos no santo nome do vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, vem aos nossos corações. Senhor, ajuda-me, ensina-me a amar. Ensina-me a amar quem me ofende, quem abusou de mim, quem me abandonou, quem me traiu, quem me trata mal, quem me critica. Vem, Espírito Santo. Vem com o poder da Tua graça, do Teu amor, da Tua luz. Vem ao meu coração. Senhor, eu não quero sentir-me assim, mas eu não consigo. A ferida é muito grande, dói muito. Vem curar o meu coração. Vem ajudar-me, Senhor. Vem libertar-me deste peso, desta dor, desta mágoa. Vem, Espírito Santo. E não precisam dizer por palavras, mas no vosso íntimo, no vosso coração, podem trazer ao vosso coração aquelas pessoas que mais vos magoaram, ou que ainda magoam. Respirem fundo, peçam ao Espírito Santo e no fundo do vosso coração digam estas palavras: eu te perdoo. E depois digam: eu te amo. E vem, Espírito Santo. Vem ao meu coração. Vem afastar todo o espírito imundo, toda a presença, todo o demónio, toda a legião satânica de rejeição. Toda a rejeição. A rejeição que eu senti quando a minha mãe não me deu peito, nunca me deu carinho, não pegava ao colo. Do meu pai, que era alcoólico, que me batia a mim sem razão, à minha mãe, que nos abandonou. Vem, Espírito Santo, vem ajudar-me a olhar para esse meu pai com amor. Porquê? Porque ele não sabia fazer de outro jeito, porque ele próprio tinha no seu coração as mágoas. Quem sabe a infância que ele passou? A infância que ele passou. Muitos de nós somos o produto daquilo que tivemos. Muitos de nós magoamos os outros porque também já fomos magoados e nunca fomos curados. Vem, Espírito Santo, vem quebrar este ciclo de desordem, de desunião, de trauma, e vem substituí-lo por um ciclo de perdão, de caridade, de amor. Vem, Espírito Santo. Vem agora, Senhor. Vem curar todas as feridas. Senhor, tira do meu coração, da minha memória, toda a rejeição que eu senti toda a minha vida. Quando era criança, quando era gozado na escola, me chamavam caixa de óculos, estica, bucha, gordo, feio. Quando não queriam brincar comigo. Tanta vez que eu estive no recreio sozinho a um canto, batiam-me. Senhor, tira esta mágoa, esta rejeição do meu coração, que eu possa perdoar a todos aqueles que me fizeram mal, rezar por eles, querer-lhes bem. Vem curar-me das injustiças que fizeram contra mim, porque fui difamado, porque fui traído. Vem, Espírito Santo. Porque fui abandonada. Vem curar, Senhor. Vem trazer a paz ao meu coração hoje, a paz que eu tanto procuro há tanto tempo. Vem, Espírito Santo. Vem curar, vem libertar. Vem ajudar-me, Senhor, a
esta dor, este peso que eu sinto no meu coração, porque fui abusado, abusada. Ajuda-me a perdoar a quem me fez isso, na sua fraqueza, Senhor, porque eu também sou fraco e também sou fraca. Vem, Espírito Santo, vem trazer-me a tua paz. Tal como o Senhor disse, deixo-vos a paz, deixo-vos a minha paz, não como a dá ao mundo. Senhor, eu quero a tua paz no meu coração. Vem, Espírito Santo. E por Cristo, com Cristo e em Cristo, pelo santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, pelo poder do meu batismo, pela minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, em nome de Jesus, eu ordeno a todo o espírito impuro, a toda a presença, a todo o demónio, a toda a legião satânica de rejeição, sai daqui. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo o espírito imundo, toda a presença, todo o demónio, toda a legião satânica de ressentimento e de mágoa, sai daqui. Não tens lugar aqui. Vem, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejas, Senhor, pela cura, pela libertação que estás a operar, por curares o meu coração, por me trazeres a paz que eu tanto queria. Renova-me, Senhor. Vem, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vão fazendo este exercício no vosso coração. Aproveitem este momento de graça. Não deixem para amanhã. Peçam, Jesus, vem curar o meu coração, vem me ajudar a perdoar. Eu quero perdoar. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo, 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 tu que tudo curas, tudo libertas, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem dissipar todas as trevas, toda a tristeza, todo o suicídio, toda a morte, todo o espírito impuro. Vem serenar, vem amorizar os nossos corações. Vem agora, Senhor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor.
alguém aqui, mesmo assim, ainda tem uma profunda dificuldade em perdoar, quer perdoar, mas ainda não consegue, quem quiser pode pôr o braço no ar e eu irei até vós e farei uma pequena oração para vos ajudar a quebrar essa dificuldade para que possam perdoar. Eu vou passando depois no meio e vou rezando. Só genuinamente quem quer perdoar, mas ainda sente esse bloqueio, essa dificuldade. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
sempre